O texto do profeta Isaías, no capítulo 59, versículos 9 a 11, ele diz: "Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como o cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas, procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe." O meio da jornada, ele pode ser mais difícil do que seu início ou fim. No início, as pessoas tendem a ser sonhadoras. No fim, podem sentir alívio e gratidão e ter um sentimento de tarefa cumprida. As dificuldades encontradas ao longo da jornada da vida já não parecem tão grandes. Parece que os sacrifícios valeram a pena e estão felizes porque o trabalho está feito. No meio da jornada, as pessoas podem descobrir que o trabalho exigido é maior do que esperavam. No meio da jornada, gratidão muitas vezes se transforma em reclamação e esperança viva em resignação. Mas é aí que todos os nossos relacionamentos acontecem, no meio da jornada. No meio entre o início da nossa vida e o fim dela. Os relacionamentos acontecem com a história da redenção em andamento. A redenção proporcionada por Deus por meio de Jesus Cristo à humanidade. Precisamos da redenção e aguardamos por ela em sua dimensão final. Ainda não estamos redimidos. Nunca teremos um cônjuge perfeito, ou completamente santificado, ou um amigo completamente maduro. Nunca viveremos ao lado de um vizinho que não precise mais de crescer. Nunca estaremos próximos a pessoas que sempre pensam, desejam, dizem e fazem a coisa certa. E isso é assim porque vivemos entre o já e o ainda não. Jesus já veio para providenciar a nossa salvação, mas ela ainda não está completa. O poder do pecado já foi quebrado, mas a presença do pecado ainda não foi erradicada. Já crescemos e mudamos, mas ainda não somos tudo aquilo que seremos em Cristo. Já ultrapassamos muitas dificuldades, mas ainda não o obstáculo final. Já aprendemos muitas lições na fé, mas ainda não aprendemos a confiar totalmente em Deus. O Senhor já estabeleceu o seu reino no nosso coração, mas ainda não por completo. Já vimos o pecado ser vencido, mas a sua derrota final ainda não aconteceu. A nossa vida com os outros ocorre no meio da jornada. Estamos sempre construindo comunhão na tensão entre a graça de Deus, já concedida, e aquela que ainda não nos foi dada. Tudo o que vivemos entre o já e ainda não faz parte desse processo, o processo redentivo de Deus na nossa vida e na vida de outros. Todos que vivem entre o já e o ainda não experimentarão pelo menos 4 realidades. Não há como nós deixarmos de viver fora, não há como a gente deixar de viver fora desse plano redentivo de Deus e experimentar essas realidades. Os nossos relacionamentos não funcionam de acordo com os nossos planos porque fazem parte do plano divino. É que Deus nos levará a pontos que não tínhamos a intenção de alcançar, a fim de produzir em nós aquilo que Ele nos guiará, em meio às dificuldades, para que nos tornemos cada vez mais semelhantes a Ele. Muitas dessas dificuldades acontecerão em relacionamentos nos quais Deus revela o nosso coração e constrói nosso caráter. Nossos relacionamentos nunca serão o que imaginamos e nunca seguirão o trajeto que traçamos. Quando imaginamos um relacionamento, costumamos sonhar com uma união inabalável,
romance sem fim, se for uma relação romântica, comunicação desobstruída, cooperação mútua, aceitação total e respeito pleno. Todos nós imaginamos um relacionamento perfeito, um relacionamento dessa maneira. Os nossos sonhos tendem a esquecer que nós vivemos nossos relacionamentos no meio da jornada entre o já e o ainda não. Todos nós somos falhos e vivemos num mundo caído. Temos, porém, um Deus fiel e em algum ponto de cada relacionamento nós somos desafiados a aceitar graciosamente a outra pessoa como ela é, recebendo humildemente, ao mesmo tempo, quem nós mesmos somos. Construir relacionamentos se parece muitas vezes com a tentativa de enfiar a linha numa agulha enquanto se caminha. Você já tentou fazer isso? Enfiar uma linha no buraco de uma agulha enquanto você caminha? Faça o teste, experimente, veja se é fácil. Nenhum relacionamento conseguirá evitar todas as dificuldades em nós ou na outra pessoa ou em ambos. Orgulho, egoísmo, ganância, raiva, amargura e impaciência sempre dificultam um relacionamento. Às vezes, a dificuldade se refletirá na realidade de um mundo caído. Nem sempre conseguiremos escapar do racismo, da perseguição, ferimentos, enfermidades, a violência física, falhas mecânicas e problemas de cultura, governo e economia. Em última análise, a Bíblia diz que todas as dificuldades são enviadas por Deus, isso mesmo, e que tudo está sob o seu sábio controle. Nós não temos controle de nada nessa vida. Às vezes a gente pensa que tem. E com relação aos nossos relacionamentos, muitas vezes a gente acha que pode ser o Deus naquele relacionamento e dar conta plena e perfeita. Mas a realidade da vida nos mostra que isso não é possível. Porque não está, o controle de todas as coisas não está sob o nosso poder. Apesar de todo o nosso amor e compromisso, ainda não escapamos do pecado. E por isso o nosso relacionamento ainda exige trabalho árduo e depende da graça de Deus. Tudo é dependente nesse mundo da graça de Deus. Os nossos relacionamentos não fogem a isso. Se nós não formos alcançados pela graça de Deus, os nossos relacionamentos também não serão. Não será possível uma ação redentiva nos nossos relacionamentos se a redenção não aconteceu em nossa vida. Por isso é necessário que nós, por meio de Jesus Cristo, sejamos redimidos por Deus mesmo, para que a gente consiga ser um agente de redenção em nossos relacionamentos. Essas necessidades permanecerão até o retorno de Cristo, ou até o dia em que Ele nos levar para a sua casa. Bons relacionamentos, eles exigem caráter. É preciso humildade para viver com um pecador num mundo de dificuldades. É preciso mansidão para fazer parte daquilo que Deus está operando na vida de outra pessoa sem atrapalhar. É preciso paciência para lidar com o pecado e com a fraqueza, sua e daqueles à sua volta. É preciso perseverança para fazer parte da transformação de um relacionamento, porque essa mudança, na maioria das vezes, é um processo. Raramente é um evento, mas é um processo, e às vezes um longo processo. É preciso perdão para superar as vezes em que fomos maltratados por outra pessoa. É preciso tolerância para continuar a amar uma pessoa mesmo quando provocado. É difícil responder com gentileza quando se é tratado de forma rude. É preciso amar para servir ao bem de outra pessoa e não deixar distrair pelas necessidades do dia a dia. Note que as qualidades de caráter, elas são mencionadas em todo o Novo Testamento. Você encontra os textos de Gálatas 5, versículos 22 a 26, Filipenses capítulo 2, versículos 2 a 12, Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Essas qualidades, elas caracterizam um relacionamento saudável, mas muitas vezes não são elas que regem o nosso coração. Na maioria das vezes, ele é governado por raiva, medo,
mágoa, hipocrisia, amargura ou desejo de vingança. Por isso, seus relacionamentos o levarão além do alcance de suas habilidades naturais e além das fronteiras de sua sabedoria natural e adquirida. Eles o forçarão a ir além dos limites da sua capacidade de amar, servir e perdoar. Eles levarão você além de você mesmo. De vez em quando, eles o levarão ao limite da sua fé, ou ao ponto da exaustão. Em certas situações, seus relacionamentos o deixarão decepcionado e desanimado. Os seus relacionamentos exigirão de você uma força que você parece não possuir. Mas é exatamente isso que Deus pretende. Em algum momento, cada relacionamento nos leva ao nosso limite. E, com Deus, não há lugar mais saudável do que esse. Quando confesso o quão fraco sou, estou pronto para receber a graça que há apenas em Jesus Cristo. Quando queremos encorajar alguém, nosso encorajamento pode não ser suficiente. Tendemos a cometer dois erros. O primeiro, acreditamos que o propósito primário do encorajamento é fazer a pessoa sentir-se melhor. Por isso dizemos coisas como: aguente firme que você vai conseguir. Não é tão ruim quanto você pensa. Você não é o único que teve de passar por isso. Tudo ficará bem. Isso também vai passar. Essas afirmações podem oferecer um certo conforto mais temporário, mas nunca levam a uma transformação permanente e duradoura. A segunda coisa que fazemos é tentar encorajar a pessoa explicando-lhe o seu problema e o porquê de ele estar acontecendo. Acreditamos que se a pessoa entender o problema, ficará menos ansiosa e será capaz de fazer algo que a ajude, que seja construtivo. Nossos problemas de relacionamento podem parecer tão grandes que passam a obstruir a nossa visão daquilo que nos poderia dar esperança e coragem para continuar. Aquilo é Jesus Cristo. Encorajar não é somente fazer alguém sentir e pensar melhor. É estimular a imaginação espiritual. O encorajamento dá às pessoas em dificuldades os olhos para verem o Cristo que até então não enxergavam. Como podemos nos encorajar em meio à dificuldade relacional? É dando uns aos outros os olhos para ver essas coisas. A presença de Cristo. O objetivo é ajudar as pessoas a desenvolverem uma mentalidade de Cristo está comigo. Essa perspectiva é retratada em Salmos 46, versículo 1 e 2. Deus está comigo. Minha esperança não mais repousa sobre a minha sabedoria, sobre a minha força, sobre a minha personalidade. Quando vejo a Cristo, eu entendo que posso depender de alguém além de mim. Ele está aqui e é capaz de fazer aquilo que nunca eu poderia fazer. Eu também consigo enxergar as promessas de Jesus. Cristo nos deu promessas que podem alterar a maneira como reagimos às dificuldades relacionais. As promessas de Cristo não são sonhos imaginários de um emocionalismo espiritual, mas a verdadeira identidade do cristão. As promessas do Evangelho, elas providenciam a perspectiva exata do que eu necessito e a imagem do meu potencial de transformação. Uma outra coisa que nós enxergamos é o nosso potencial em Jesus Cristo. Quando lutamos com dificuldades, fazemos uma avaliação de nós mesmos para saber se possuímos as habilidades necessárias para vencer. Já parou para pensar nisso? Não é isso realmente que a gente faz? A gente tenta, diante de uma dificuldade, encontrar forças e dizer assim, o que eu posso fazer? O problema é que somos, a maioria de nós, avaliadores pessoais ruins. Quando fazemos as contas e somamos tudo que define o nosso potencial, geralmente a gente esquece de Cristo. Mas a gente precisa observar, segundo o que a Bíblia nos ensina, qual é o potencial que o crente, que o cristão tem na pessoa de Jesus Cristo para vencer essas dificuldades relacionais.
nesse mundo. A nossa santidade, a nossa comunhão com Deus nunca serão perfeitas. Mas Deus quer que as aperfeiçoemos ao máximo, até o momento da nossa morte. E para isso Ele usa os relacionamentos nos quais Ele mesmo nos inseriu soberanamente. Cada relacionamento que você e eu temos, Deus é quem permitiu que estivéssemos neles, para crescermos, para amadurecermos, para sermos agentes da graça de Deus. Qual o seu comprometimento para ajudar as pessoas à sua volta verem a Jesus? Lembre-se, você primeiro precisa vê-lo, para assim poder mostrá-lo aos outros. E assim você e os demais encontrarem esperança, e esperança para restaurar relacionamentos.